Gostaria que quem trouxe a palavra do Senhor abrisse comigo em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero falar de algo nessa noite, algo que eu já tenho falado já muitas vezes, mas eu quero falar de novo sobre o ministério de Jesus em curar os enfermos. Eu sei que é um assunto que muitas vezes você já ouviu, às vezes algumas pessoas não têm interesse, mas para quem sofre, quando recebe uma cura, isso tem um valor inestimável. Para quem está debaixo de uma dor e recebe um milagre de Deus, aquilo tem um valor inestimável. Para quem tem um ente querido que estava com uma sentença de morte, e Deus faz um milagre e prolonga a vida da pessoa que você ama, isso tem um valor inestimável. Para você pregar o Evangelho, testemunhando de um Evangelho vivo, de um Deus que cura, isso tem um valor inestimável. Para quem recebe um toque do Senhor, porque toda cura, Deus ele toca com a sua presença, isso tem um valor inestimável. Para quem recebe uma visitação de Deus, uma cura, isso faz uma memória que a pessoa não esquece. Isso gera uma experiência que fortalece a fé daquela pessoa. Isso dá uma autoridade para você falar do Evangelho e de um Jesus que faz porque fez na sua vida. Então por isso eu quero falar de algo que é o nosso direito, é a nossa herança. Eu estava esses dias atrás deitado e eu tinha um problema muito sério de insônia. Quem já teve problema de insônia? Levanta a mão. Insônia. Queridos, eu cheguei a ficar noites em claros, mas noites, dias em claros, sem dormir. É apavorante. Quando alguém falava assim, eu deito e durmo, eu falava assim, meu Deus, ainda bem que crente não tem inveja santa, mas que coisa maravilhosa. Porque era um terror ir para a cama. E eu estava ontem, assim, falando, Sandra, que gratidão eu tenho no meu coração. Jesus me libertou da insônia, agora eu tenho sono toda noite. Agora eu durmo bem. Que gratidão no coração. Então, quando você recebe um milagre, um toque, uma cura, é algo que para você tem um valor imenso. E muitas das vezes nós vemos que nós transferimos isso para algumas pessoas. E Deus quer levantar toda uma igreja que vai experienciar isso, que vai viver isso, que vai ser um instrumento disso. Quando toda a igreja se mover nesse lugar de cura, essa igreja vai transmitir um evangelho vivo e poderoso para a glória do Senhor. Amém, queridos? E esse texto é o texto que fala da obra da cruz, que verdadeiramente Jesus levou sobre ele as enfermidades e as dores ele carregou sobre ele, e pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Então, na obra do Calvário, quando Jesus foi para aquela cruz, ele foi para levar os nossos pecados, mas ele foi também para curar as nossas enfermidades. Tem um texto na Bíblia que fala, lá em 1 Coríntios 6, 20, fala que nós fomos comprados por um bom preço, por isso glorifique a Deus no seu corpo, o qual pertence a Deus. Então o Senhor comprou o nosso corpo, com o corpo dele. Ele comprou essa natureza, com a natureza dele. Ele levou os males no corpo dele, para poder dar de graça para você a cura, para dar de graça para você uma vida onde você pode acessar a tua cura e o teu milagre. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas tudo acontece pela fé.
Jesus, cada vez que ele operava um milagre, ele falava: seja feito segundo a sua fé. Então hoje nós precisamos aumentar o que? A nossa fé. Tem 3 elementos para acontecer uma cura, um milagre. O primeiro elemento é a fé de quem recebe o milagre. O segundo elemento, a fé de quem ministra o milagre. E o terceiro elemento é a soberania de Deus. Na soberania de Deus, queridos, Jesus, ele falou lá, quando chegou a notícia de Lázaro, ele falou em João 11:4, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. Então, existem enfermidades que são para a morte. Existem enfermidades que não são para a morte. Isso é o que? Soberania de Deus. Sabe por quê? Mesmo Deus, em Jesus, levando as enfermidades, todos nós recebemos uma sentença, que essa natureza vai morrer. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morte uma vez. Essa natureza vai morrer. E para essa natureza morrer, ela tem que adoecer. Então, dentro da soberania de Deus, tem enfermidades que é para a morte. Tem enfermidades que não vão ser curadas, na soberania de Deus. Mas, todavia, eu entendo que quando fala que existe a nossa fé, existe a fé de quem ministra, a fé de quem recebe, essa fé tem que estar em constante crescimento. Essa fé precisa aumentar, porque a fé é como um grão de mostarda. E ela precisa crescer como um grão de mostarda. Hoje nós acessamos uma fé para curas e milagres. Amanhã temos que acessar mais, porque é uma fé que tem que crescer. Mas como que uma fé cresce? A fé, ela vai crescer, a fé ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então eu preciso ter clareza das Escrituras. Quando eu tenho clareza do que a palavra de Deus diz, do que é a vontade de Deus, aquilo vai gerando dentro de mim a semente verdadeira. Quando eu tenho clareza da vontade de Deus, eu tenho clareza da semente, porque a semente é a palavra. A parábola da semente fala que a semente é a palavra de Deus. E a palavra tem que entrar dentro de nós. Então eu tenho que ter uma certeza daquilo que é a vontade de Deus. Quando eu tenho certeza da vontade de Deus, eu preciso ter um ambiente. Esse ambiente é fé. E essa fé, ela vem por uma convicção daquilo que está escrito. Vem por um crescer nesse lugar de oração. Vem por crescer nesse local de intimidade. Tem pessoas que querem colher algo sem nunca ter plantado. Presta atenção. Tem pessoas que querem ver milagres, mas não plantam milagre. O que é a semente? É a palavra. Se eu quero uma intervenção de Deus, eu preciso saber se está na Bíblia que Deus faz isso. Porque eu só posso colher o que eu planto. Querer colher algo que eu não plantei é uma loucura. Mas como que eu posso plantar? Conhecendo a palavra. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu estou ali entrando no lugar onde a semente está entrando em mim. Quando eu guardo a palavra que eu conheço no meu coração, essa semente está entrando em mim. Então eu quero falar um pouquinho sobre Jesus ser a expressão da vontade de Deus. João 6,38, não precisa abrir. Jesus falou assim: eu desci dos céus não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci para manifestar a vontade do Pai. Hebreus 1:3 fala que Ele é a expressão exata de Deus. A vontade de Deus foi revelada em Jesus. Tem um texto de Hebreus 10:7 que Jesus diz assim: Pai, faz em mim como está escrito no teu livro desde o início. Faz a tua vontade. A vontade do Pai foi manifesta no Filho. Ele desceu dos céus para mostrar o que estava no coração do Pai, e a vontade do Pai foi revelada através de Jesus. Daí nisso eu quero falar um pouquinho da vontade do Pai revelada em Jesus. Se é da vontade do Pai nos curar ou não.
Eu quero ler alguns textos rapidamente, você não precisa acompanhar, está sendo gravado, você pode ouvir depois, né, lá no site da igreja. Mas eu quero que você, cada texto que eu for lendo, que você preste atenção, se Jesus curou alguns, se curou poucos, se curou muitos, ou se curava a todos. Eu quero fazer 11 citações só no livro de Mateus, porque Jesus ele veio para expressar a vontade de Deus. Então eu preciso saber, é da vontade de Deus curar ou não? Então quando eu for lendo, eu quero que você preste atenção. Curou alguns, curou poucos, curou muitos ou curou todos? Mateus 4, 23 e 24 diz assim. Primeira menção de Mateus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Curou todas as enfermidades. Mateus 8, 16 e 17, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Terceira menção do livro de Mateus, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Curando todas. Quarta menção do livro de Mateus, Mateus 10, 1 a 2. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Quinta menção do livro de Mateus, Mateus 11, 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João Batista as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Sexta menção do livro de Mateus, Mateus 12, 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E ele curou a todos. Mateus 14, 14, sétima menção. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou todos os seus enfermos. Curou os seus enfermos. Mateus 14, 34 a 36, oitava menção. Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Todos que a tocavam ficavam sãos. Nona menção, Mateus 15, 30 a 32. E veio ter com Jesus muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos e aleijados, e outros muitos puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E ele os sarou. Décima menção, Mateus 19, 1 e 2. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia, foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões, e curou-as ali. Curou as muitas multidões. 11ª menção, Mateus 21, 14. E vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Por que eu estou falando, pegando o livro de Mateus e falando do termo coletivo? Quando vinha multidões, quando tinha um agrupamento de pessoas, ele curava no individual, mas nas multidões, diz que ele curava a todos, a todos.
Quando eu penso assim, queridos, eu penso uma coisa: a exceção tem que ser a enfermidade que vai permanecer. A regra e a normativa da igreja tem que ser a cura, a restauração, a saúde e o milagre. Porque é a vontade de Deus. Jesus, quando ele curava todos, diz que ele curava todos para cumprir a palavra de Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele carregou nele, para você não carregar. Foi lançado toda a doença no corpo de Jesus, para você ter acesso à cura. A nossa fé precisa aumentar nesse lugar. Por quê? Porque se eu não sei se é a vontade de Deus curar ou não, Jair roubou minha fé. Tanto que nós temos quase 200 menções na Bíblia dizendo: curai os enfermos. E nós temos uma menção na Bíblia dizendo: ore a oração da fé, e se tiver alguém doente, ele será curado. Tiago 5,14. Mas eu tenho quase 200 menções dizendo: cure. Por quê? Porque na mentalidade nossa, nós temos que olhar para a enfermidade e entender que ela já foi vencida, que a cura já é do povo de Deus, que o milagre da cura já é nosso. Preste atenção, você não está lutando pela vitória, você já está lutando com a vitória. Você não está lutando para ver o que Deus vai fazer, você está lutando já por aquilo que Ele já fez. Você está carregando o que Ele já fez. Eu não estou na expectativa se Deus vai fazer ou não. Quando eu vou orar com o enfermo, é lógico, minha fé está crescendo, mas quando eu vou orar com o enfermo, eu vou vendo cura, porque Ele falou: curai os enfermos. Ele não mandou a oração. Qual é a diferença da oração e de curar? A oração você vai pedir para o Pai fazer. A cura você vai curar no nome de Jesus. E você tem essa ousadia por quê? Porque já te foi dado. Já foi entregue para você isso. Então é pela fé. Eu preciso ter o quê? Convicção. Convicção do quê? Jesus já nos deu a cura. Eu falo isso, querido, por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente vai num ambiente onde se prega sobre cura, nós temos assim muita gente sendo curada, mas curas incríveis acontecendo, milagres acontecendo. Quantos cegos que eu já vi enxergando para a glória do Senhor, quantos surdos que voltaram a ouvir para a glória do Senhor, paralíticos, gente que não andava, voltando a andar para a glória do Senhor. E eu entendo que nós estamos gatinhando nesse lugar, mas a igreja toda tem que crescer nesse lugar. E a tua fé vai aumentar quando você entender que Jesus já te deu isso. Amém? Então quando você entende isso, você já entra nesse lugar. Por quê? Porque tudo é pela fé, mas você acessa pedindo, você acessa orando. E eu quero falar um pouquinho sobre o que Jesus disse a respeito do ministério frutífero. Ele falou em João 14:12: na verdade vos digo, quem crê em mim, não só fará as obras que eu faço, mas maiores do que estas farão, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele fala que a gente vai fazer o que Ele fez, e coisas maiores, e Ele fala que todos vão viver essa realidade. Põe a mão no peito e fala assim: eu vou viver isso. Eu vou viver isso. Fala com convicção: eu vou viver isso. Eu vou fazer o que Ele fez. Repete: eu vou fazer coisas maiores. É você, querido. Na verdade vos digo, quem crê, vai fazer o que Ele fez e coisas maiores. E Ele falou: vocês vão pedir em meu nome, e eu farei. E eu farei. E esse pedir é o acessar da fé. E eu quero falar sobre esse pedir agora. A palavra pedir no grego é aitel. Aitel. Aitel tem 5 significados e 3 aplicações. Presta atenção aqui, gente, para você não perder o raciocínio.
O significado de aitel, de pedir com fé, é pedir, rogar, suplicar, desejar e requerer. Vou repetir: pedir, rogar, suplicar, desejar e requerer. O significado da palavra grega, aitel, pedir. Nesse pedir, eu falo que tem 3 aplicações, porque uma aplicação diferente é desejar. Quando você vai pedir algo, você tem que colocar vontade, querer, ser intencional. Não dá para você entrar num lugar de oração sem querer aquilo. Tem pessoas que oram sem intensidade, sem vontade, sem paixão, sem querer, sem colocar o coração no que está fazendo. Eu quero falar para você, a tua oração pode ser um sussurro ou pode ser um grito. Ela tem que ser carregada de intensidade. Já vi demônios saindo com grito, já vi demônios saindo só com sussurro, mas tem que ser com intensidade. Já vi enfermos sendo curados, a gente fazendo, um barulho imenso. Já vi enfermos sendo curados só no silêncio até. Mas tem que ter coração, tem que ter intencionalidade, tem que querer. Isso faz parte do pedir pela fé, o querer. Por que eu falo isso? Tem gente que ora sem vontade. Tem gente que ora sem paixão. Tem gente que ora sem fé. Tem gente que ora de qualquer maneira. Nós temos que pedir, e esse pedir tem que estar fundamentado em querer, gostar. Mas também tem 2 aplicações. Uma aplicação, já foi falada aqui, pedir, rogar e suplicar. É pedir, rogar e suplicar. A outra é requerer. O que é pedir? Qual a diferença de pedir e requerer? Você pede ao Pai, Jesus falou em João 16, 23, tudo que pedires ao Pai em meu nome, isso eu farei. Então pedir ao Pai é rogar, é suplicar, é orar. Mas o requerer não é pedir ao Pai. O requerer é quando você já entende o que é a vontade do Pai. Quando você já entende que aquilo é teu. Aí você vai fazer um requerimento, você vai reclamar algo que é teu por direito. Você vai reivindicar uma herança. Você vai exigir algo que já é teu. Se Jesus levou a tua enfermidade, você já foi curado ou não? Então você, quando reclama uma cura, você está chamando à existência o que é teu. Você está acessando o que é teu. Jesus falou assim, tudo quanto pedires em meu nome. Esse pedir em meu nome, você vê que é curto, é o requerer em meu nome. O que é pedir ao Pai, é rogar ao Pai. Pedir ao Pai, rogar ao Pai. Pedir em meu nome, requerer em meu nome. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que requerer, exigir, é coisa que está insultando a Deus. Quando você está reivindicando o que é teu, você está mostrando fé. E você está entrando nesse lugar de fé, porque você está tomando posse do que é teu. Mas pastor, e a enfermidade, a doença? Vamos voltar pela palavra. Jesus comprou o nosso corpo com o seu corpo. Efésios 5, 23 fala que Ele é o cabeça da igreja e é o salvador do corpo. Ele se entregou para salvar o corpo. Então, quando a enfermidade vem no corpo que Ele já resgatou, quando a doença vem no corpo que Ele já resgatou, a doença é legal ou é ilegal? É ilegal. A dor é legal ou é ilegal? A dor é ilegal. Porque você já foi sarado, está no passado, pelas pisaduras já fomos sarados. Então quando a enfermidade vem, ela é uma intrusa, ela está invadindo algo que Jesus já comprou com o preço da redenção. Ele já fez o resgate do teu corpo.
Ele fez o resgate da cura do teu corpo. Esse foi o resgate, esse foi o preço que Ele pagou, levando a enfermidade para você ser resgatado da enfermidade, levando as doenças para você ser resgatado da doença. Por isso que é ilegal. Agora imagina, agora num reino, onde o inimigo tenta invadir um território, ele vai invadir um território ali de um país, mas nesse reino que está sendo invadido, ele tem um exército maior, ele tem uma autoridade legal, e vai fazer o que quando o invasor tenta entrar? Vai mandar o invasor embora. Vai mandar o invasor embora. Então a doença, ela está entrando num corpo que já foi comprado pelo resgate da cruz. A enfermidade e a dor está entrando num corpo que foi comprado pelo resgate da cruz. Por isso que Jesus, Ele ordenava, ouvidos sejam abertos, espírito de enfermidade saia. Pedro, quando viu o paralítico ali na porta do templo, ele falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro, lá na frente, ele viu um outro paralítico, Atos 9, 33, 34, um homem chamado Enéas, 8 anos de cama. Ele olhou para Enéas e falou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e em nome dele, levanta-te, arruma o teu leito. E na hora, levantou e andou. Por quê? Porque ele estava requerendo, ele estava reclamando algo que já era deles, estava reclamando uma herança. É por isso que nós entendemos que eu não posso pedir para Deus algo que Deus já me deu. Deus, quando eu estou pedindo, Senhor, cure, na oração da cura, geralmente a gente pede, sabe o que a gente pede? Quando eu vou orar por alguém por cura, eu peço: Espírito Santo, vem, Jesus, vem com a tua glória. Por quê? Porque quem cura é Ele. Mas quando eu já chamei Ele, já tive aquela consciência que é Ele, aí eu falo: agora a enfermidade sai, agora a dor saia, agora a cura brote, agora ouvidos ouçam, agora braços recebam agora o milagre, dores desapareçam. Por quê? Porque já foi nos dado. E nós temos que reivindicar, requerer, reclamar, exigir aquilo que já foi nos dado. Você não entra na expectativa pela vitória, você já entra com a vitória. Eu não entro na expectativa da cura, eu já entro com a cura. É por isso que a palavra é: cure os enfermos, porque você carrega uma herança. Olha para a tua mão, você carrega uma herança. Repete comigo: eu carrego uma herança. Eu carrego a cura que foi dada na cruz do Calvário. Se você carrega a cura, o que você tem que fazer? Curar os enfermos. Se você é filho, você carrega aquilo que está na aliança. Você é herdeiro daquilo que foi deixado para você. O testador morreu para você ter direito da herança, e você tem a herança da cura. A cura está nas tuas mãos, a saúde está nas tuas mãos, a restauração está nas tuas mãos. Por isso Ele falou: cure os enfermos. Cure os enfermos. Imponham as mãos e os enfermos serão curados. Se você acreditar nisso, você vai impor as mãos e os enfermos serão curados. Porque você carrega algo que é teu por direito. Direito de aliança. Direito por ser filho e filha de Deus. Amém, queridos? Eu estou ministrando isso por quê? Porque muitas pessoas ficam na expectativa que alguém um dia ore com elas. Fique na expectativa da fé de alguém. Amado, você tem que ter fé. Você precisa fazer crescer a tua fé. A minha fé está em crescimento, a tua fé está em crescimento. E vai chegar um ponto que não vai ter mais doentes na igreja, porque nós vamos estar ministrando uns aos outros. Os milagres fizeram a igreja primitiva se espalhar sobre toda a terra. O milagre não é o fim.
O milagre é um sinal. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão. Então, o milagre, a cura, é um sinal. O sinal, ele não é o fim de uma trajetória. O sinal aponta um caminho. E o sinal aponta para que caminho? Para que pessoa? Para Jesus. O sinal aponta para Jesus. Os discípulos falavam: nós somos provas da ressurreição. Nós temos provas da ressurreição. Eles carregavam provas da ressurreição, porque o sinal aponta para Jesus. Uma igreja que entende, que carrega a cura, vai pregar um evangelho vivo e vai curar os enfermos. E quando as pessoas ficarem assustadas com aquilo, você vai dizer: foi Jesus. Ele te ama. Ele se moveu de compaixão e te curou aqui. O que é isso que você fez? Eu não fiz nada, foi Jesus. Que Jesus é esse? O Jesus da Bíblia, aquele que ressuscitou, que está no meio do povo dele, e que ama, e que salva, e que liberta. Nós vamos pregar com autoridade, todos nós vamos pregar com autoridade, em todo canto, em todo lugar, queridos. Isso não pode ser reservado para alguns. Alguns falam assim: o pastor Kleber tem um ministério de cura. Eu tenho entendido os princípios da cura. Uma chave mudou na minha mente quando eu entendi que eu não precisava mais orar por enfermos, mas que eu tinha que curar os enfermos. Que eu olhei para as minhas mãos e falei: eu já tenho isso, porque já foi dado de graça. Se já foi dado de graça, onde tiver um doente, eu tenho que pôr minhas mãos nele. E os milagres começaram a acontecer quando a minha mente foi renovada, quando a semente foi esclarecida, quando a fé foi esclarecida dentro de mim, porque a fé é uma convicção de uma verdade. E se você é filho, você carrega essa verdade. Os teus familiares, os mais duros de coração, vão se converter. Você vai ser um pregador onde você estiver, porque todo lugar tem gente doente. Todo lugar tem pessoas oprimidas, doentes de alma, doentes do corpo. E a hora que os crentes loucos da igreja começarem a andar por todo canto, curando os enfermos e falando de Jesus, as igrejas vão ficar pequenas. Porque os sinais atraem. Atrai para quem? Para Jesus de Nazaré. E contra fatos não há argumento, queridos. Contra fatos não há argumentos. Por isso que nós precisamos entender isso. Que você já carrega essa vitória. Você já carrega essa herança. Você já tem essa herança. Eu quando oro por alguém, eu entendo que aquilo já é. Quando não acontece, eu fico muito triste. Porque eu falo: Jesus, o Senhor já deu. Por que não aconteceu? E eu fico: Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero nem depender da fé do outro. Eu quero, Senhor, que somente a minha fé. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fica: é você que não teve fé. Não, você que ministra, aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Porque tudo é possível aquele que crê. E Jesus curou a todos. Só vai ficar aquela doença para você morrer, sabe? As únicas doenças vai ficar para você morrer. Então, se ficar alguma doença, você vai falar: Jesus, chegou a minha hora. Vai chegar um ponto que só vai ficar a doença para morrer. Por quê? Porque o pacote total, a vitória total vai vir quando? Na ressurreição do corpo. Nós vamos ressuscitar com outro corpo incorruptível, que não vai cansar, não vai adoecer, não vai dormir, não vai ficar com gripe, não vai engordar, não vai ter colesterol, não vai ter problema nas vistas, não vai enrugar, não vai ficar feio, não vai ficar velho, porque nós receberemos um corpo incorruptível. E tudo que foi conquistado na cruz vai ser dado plenamente para esse corpo incorruptível. Mas aqui ainda vai ter na soberania de Deus alguns casos que não acontecem, mas tem que ser a minoria, tem que ser a exceção. E nós temos que viver como regra uma igreja de curas e milagres,
para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Me fiz entendido, igreja? Quem aprendeu um pouco mais aqui? Eu quis dar uma aula curta. Tem muita coisa para se falar do assunto. Mas eu quero que você entenda algo. Você precisa se mover com ousadia. Quando você ordena o mal, ordena os demônios, ordena a enfermidade, você não está dando ordens para Deus. Tem pessoas que falam assim: pastor, que insulto, você dá ordens para Deus? Falei, eu não estou dando ordem para Deus. Eu estou só ordenando o que Jesus já me deu. Eu estou só ordenando o que Ele mandou ordenar. Eu estou só chamando à existência aquilo que Ele já falou que é meu. Eu não estou insultando Deus, dando ordens para Deus. Eu estou dando ordem para aquilo que Ele venceu. Quem crê que Ele venceu a enfermidade? Quem crê que Ele venceu o diabo? Quem crê que Ele venceu a depressão? Quem crê que Ele venceu a miséria? Ele venceu. E eu vou dar ordem para aquilo que Ele já venceu. Se Ele já venceu, o inimigo tenta vir porque ele é insistente. A enfermidade tenta vir porque é insistente. Mas nós somos uma igreja ousada que vamos dizer não. Na minha casa, não. Na minha família, não. Eu ordeno que sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus familiares, sai do meu corpo, no nome de Jesus. Eu carrego uma herança. Eu carrego uma herança. E se eu carrego uma herança, eu tenho que mostrar para os anjos e para os demônios que eu tenho certeza do que eu carrego. O apóstolo Pedro falou: o que eu tenho, isso te dou. Ele sabia o que ele carregava. Fecha os teus olhos. Ele falou: o que eu tenho, isso te dou. Se você tem a cura, você dá a cura. Se você tem a vitória contra o inimigo, você vai dar a vitória contra o inimigo. Se você tem a vitória contra a depressão, você vai dar a vitória contra a depressão. Vai dar para quem? Para quem você encontrar no caminho. O que eu tenho, isso eu te dou. Se você ter, se você acredita que tem, se você acredita que foi dado para você, você vai dar para todo mundo, porque é de graça. Você recebeu de graça. De graça você recebeu, de graça você dá, de graça você dá, de graça você dá, porque você recebeu de graça. Feche os teus olhos. Eu quero que você se veja como você é. Um homem e uma mulher que foi chamado para mostrar para todo mundo que Jesus ressuscitou. Eu quero que você se veja como herdeiro dessa palavra. Eu tenho, Senhor amado, nas minhas mãos a cura. Eu tenho nas minhas mãos a libertação. Eu tenho nas minhas mãos, Senhor, a vitória. E eu vou dar de graça para quem passar no meu caminho. Porque o que eu tenho eu vou dar. O que eu tenho eu vou transmitir, eu vou compartilhar. O que eu tenho eu vou ministrar. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Senhor, eu oro que o Senhor venha colocar na mão de cada homem e cada mulher. Estenda as mãos se você crê nisso. Deus, eu oro, Deus, que em cada mão esteja, Senhor, a herança que foi dada. Aqueles que são filhos, são filhas, Deus, eles vão, Senhor, curar, porque eles carregam cura. Eles vão levar, Deus, a saúde, porque carregam o que foi dado na cruz, carregam o que foi dado numa aliança de sangue. E essa aliança, Senhor, é uma aliança perfeita. É um Jesus que não mente. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus de Nazaré, usa a vida deste homem e dessa mulher. Usa essas mãos que estão estendidas. Usa, Senhor, essa igreja para provocar milagres, para provocar libertações e curas. Usa essa igreja com ministério que vai impor as mãos e os enfermos serão curados. Aumenta a minha fé, aumenta a fé do meu irmão, aumenta a fé, Pai, dessa vida que está nos assistindo agora. Aumenta a fé, Jesus, aumenta a fé. O Senhor é a expressão exata da vontade do Pai.
E o Senhor curou a todos, o Senhor curou a todos, o Senhor curou a todos. E essa é a vontade do Pai, cura a todos, cura a todos. Por isso, Senhor, nós declaramos, Senhor, que os enfermos, a partir de hoje, serão curados por cada vida que está aqui ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos, em nome de Jesus.